Olá, tudo bem? Eu me chamo Kate Martins e hoje nós daremos continuidade à leitura comentada do livro Contra as Heresias de Irineu de Lyon. É esse livro aqui, da editora Paulus, e ele faz parte de uma coletânea dos livros da patrística, que são os livros dos pais da igreja, que foram bispos, teólogos e pastores que influenciaram o pensamento da igreja cristã primitiva. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal. E se você não se inscreveu após este vídeo e você gostar do conteúdo, eu convido a se inscrever, curtir, comentar. Hoje nós iremos trabalhar alguns pontos do livro 3. Ele tem uma fundamentação muito cristocêntrica. Por isso eu vou ler com vocês vários textos falando sobre as questões relacionadas ao Cristo. Irineu, ele vai destacar com muita ênfase a importância do Verbo encarnado para a nossa salvação. Isso é uma questão muito importante porque muita gente se diz cristã, mas não compreende as verdades básicas da cristologia, do estudo de Jesus. Não compreende a fundo o que seria o Verbo encarnado e quais as implicações da paixão de Cristo na nossa vida. Não compreende como é que Cristo pode ter a natureza humana e a natureza divina ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, quando se fala de Maria, mãe de Jesus, ou Maria, mãe de Deus, é uma confusão imensa, principalmente no meio evangélico, dizendo que não, como é que pode Maria ser mãe de Deus? Maria é mãe apenas da natureza humana de Jesus. E se nós formos estudar a história da igreja cristã, nós compreenderemos que acreditar dessa maneira é ser adepta do pensamento de Nestório, que foi um herege que tinha esse pensamento de que Jesus tinha duas naturezas separáveis. De antemão, eu quero explicar para vocês de uma forma muito básica o que é o Verbo encarnado. Vamos lá. Muita gente fala, mas como é que Maria é mãe de Deus? Se Deus não foi criado, Maria criou Deus? Quando a pessoa faz essa pergunta, ela simplesmente não considera que o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus, ele sempre existiu em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Filho, ele era humano antes de vir para a Terra? Não. João vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus, o Deus Filho, ele não era humano no céu, ele era o Verbo de Deus, que sempre existiu eternamente. Mas ele se esvaziou de sua glória e adquiriu uma natureza humana. Logo, Jesus, que é o Verbo encarnado, ele passou a existir após a concepção no ventre da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Jesus não era humano na eternidade. Resumidamente, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que sempre existiram, mas o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, Jesus Cristo, ele se fez carne, ele se encarnou. Maria tem papéis diferentes em relação à Trindade. Então, quando a gente fala que Maria é mãe de Deus, é porque Maria é mãe de Deus Filho, o Verbo encarnado. Maria não é mãe da Trindade. Maria é filha de Deus, mãe de Jesus Cristo, que é 100% homem, 100% Deus. E Maria também é templo do Espírito Santo. Recapitulando, nós vimos nos vídeos anteriores que um ponto principal do pensamento dos gnósticos era negar o Verbo encarnado.
como eles consideravam que a matéria era má, eles não conseguiam compreender e conceber que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então eles negavam que havia algo de bom na matéria, logo Deus não poderia se apropriar da matéria, a divindade não poderia se fazer carne. E aqui Irineu, na página 281, ele vai falar o seguinte: o vinho que Deus produziu da videira pelo processo natural e que foi bebido em primeiro lugar era bom, de sorte que nenhum dos que beberam o criticaram, e o próprio Senhor tomou dele. Mas aquele que o Verbo fez instantaneamente e simplesmente usando a água que servia aos convidados às bodas era melhor. Ora, se bem que o Senhor tivesse o poder de fornecer o vinho aos convidados e de saciar de alimentos os famintos, sem precisar de nenhuma das coisas criadas, não o fez. Assim, tomando os pães que provinham da terra e dando graças, e outra vez, mudando a água em vinho, saciou os que estavam sentados na relva e descedentou os convidados às bodas. Mostrava com isso que o Deus que fez o céu e a terra e lhe ordenou que produzisse os frutos, que estabeleceu as águas e fez as fontes jorrarem, é ainda Ele que nos últimos tempos dá ao gênero humano a bênção do alimento e a graça da bebida, por meio de seu Filho. O Deus incompreensível, por meio daquele que pode ser compreendido, o Deus invisível, por aquele que pode ser visto, pois este não está fora dele, mas está no seio do Pai. Então, Irineu ele vai destacar a bondade da matéria e como Deus fez uso dessa matéria para salvar a humanidade. Eu costumo dizer que Jesus, o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, ele é a potência criadora da matéria. Ele é a expressão visível do Deus invisível e por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. E mais aqui embaixo ele vai falar o seguinte: pois o Pai que é invisível é dado a conhecer a todos pelo Filho que está em seu seio. Jesus Cristo é a expressão, é a imagem visível do Deus invisível. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Eu quero destacar com vocês a importância de compreendermos todas as noções bíblicas a partir de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo todas as coisas convergem. Muitas pessoas elas querem compreender a Deus a partir do Antigo Testamento ou de Êxodo 20. Eles querem trazer as leis do Antigo Testamento e todas as ideias totalmente desconectadas de Cristo. Mas em Cristo convergem todas as coisas. Toda a Bíblia precisa ser interpretada a partir de Cristo. O Antigo Testamento são prefigurações da plenitude que seria revelada em Cristo Jesus. No que tange a essa questão, Irineu vai falar o seguinte, na página 300. Todos os que têm opiniões erradas, impressionados pela legislação de Moisés, que julgam diversa e contrária à do Evangelho, deixaram de estudar as causas desta diferença entre os dois testamentos. Desprovidos do amor do Pai e inflados por Satanás, voltaram-se para a doutrina de Simão, que era um herege, o mago, afastando-se com o seu pensamento do verdadeiro Deus, e acreditaram, inventando outro Deus, ter encontrado algo mais do que os apóstolos, os quais teriam anunciado o Evangelho, pensando ainda da mesma forma que os judeus, ao passo que eles seriam mais independentes e sábios do que os apóstolos. Aqui ele está refutando os hereges, porque eles criavam doutrinas muito específicas, desconectadas com as realidades centrais do Evangelho, e eles se assemelhavam de alguma maneira aos judeus
que se diziam superiores e elevavam o Antigo Testamento e, negando a Cristo, desconsideravam totalmente o Novo Testamento. Os hereges negavam a bondade da matéria. Eles negavam o Verbo encarnado e muitos deles diziam que, na verdade, existia dois deuses. O Cristo, que era o Salvador, o divino, que apenas cumpria um papel específico em um momento muito pontual, e o Jesus, que é um homem totalmente desprovido de divindade. Então eles diziam que Jesus Cristo, na verdade, eram dois deuses. E outros diziam que Jesus não padeceu, ele teve uma aparência de sofrimento. O Irineu, ele vai falar o seguinte na página 315, que o Verbo, ele se identifica como Jesus. O Verbo é o Deus que sempre existiu. Como eu falei, o Verbo se encarnou. E esse ser humano, 100% homem, 100% Deus, passou a existir a partir da encarnação do Verbo. Irineu, ele vai falar na página 315 assim: quanto a João, já demonstramos suficientemente com as próprias palavras dele que conheceu um só e idêntico Verbo de Deus, o Filho unigênito. Mateus também conhece um só e mesmo Jesus Cristo, de quem narra a geração humana da Virgem, segundo a promessa feita por Deus a Davi de suscitar do fruto de seu seio um rei eterno, como muito antes já prometera a Abraão. Uma vez eu escutei um teólogo que ele dizia assim, que o amor de Deus ele é tão grande pela humanidade que ele decidiu se fazer homem e ter um corpo humano eternamente. Ele não tinha um corpo humano, ele se fez homem. Ele poderia continuar totalmente divino, mas ele quis se fazer homem e padecer para salvar. E hoje ele está no céu à direita de Deus Pai como um homem divino. Assim será eternamente. Então ele está preso a esse corpo eternamente. E muitos gnósticos, para negar a dupla natureza de Jesus, que são indissociáveis, inseparáveis, indivisíveis, eles diziam que, na verdade, Jesus, ele era filho de José, por meio da concepção natural entre um homem e uma mulher. E sobre isso, Irineu de Leão vai falar o seguinte: além disso, os que dizem ser homem pura e simplesmente gerado por José, permanecem na antiga escravidão da desobediência e morrem nela, porque ainda não unidos ao Verbo de Deus Pai, não recebem a liberdade por meio do Filho, como ele próprio diz: se o Filho vos emancipar, sereis verdadeiramente livres. Mais adiante ele fala: este é o motivo pelo qual o Verbo de Deus se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, unindo-se ao Verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se tornasse filho de Deus. Na página 337, Irineu fala o seguinte: mas como só ele, entre todos, teve esta geração ilustre, que lhe vem do Pai Altíssimo, também foi ilustre o nascimento que lhe vem da Virgem. Por isso, as Escrituras lhe dão testemunho desta dupla geração divina. Por um lado, ele é um homem sem beleza, sujeito ao sofrimento, montado num burrinho, descedentado com vinagre e fel, desprezado pelo povo, descido à região da morte. Por outro, é o Senhor Santo, o Conselheiro admirável, sobressaindo pela beleza, o Deus forte, que adivina as nuvens, juiz universal. Tudo isso foi prenunciado pelas Escrituras a respeito dele. Era ao mesmo tempo homem para poder ser tentado e Verbo para poder ser glorificado. A atividade do Verbo estava suspensa
para que pudesse ser tentado, ultrajado, crucificado e morto. E o homem era absolvido quando o Verbo vencia, suportava o sofrimento, ressuscitava e era levado ao céu. É, portanto, o Filho de Deus, nosso Senhor, Verbo do Pai e, ao mesmo tempo, Filho do homem, que de Maria, nascida de criaturas humanas, e ela própria, criatura humana, teve nascimento humano, tornando-se Filho do homem. Gente, eu não sei vocês, mas se a gente for pensar e refletir sobre essa realidade do nosso Deus, que decidiu sair lá da sua glória para se fazer homem e sofrer o sofrimento humano por amor a gente, nós temos um Deus, carne da nossa carne, que foi tentado como nós somos tentados, mas que não pecou. Nós temos um Deus que a gente pode se identificar e dizer que nós somos a imagem e semelhança dele. Gente, isso é belíssimo. Isso é belíssimo. E muita gente fica com uma visão tão limitada de Deus, presa ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma prefiguração, é uma ação pedagógica de Deus para com a humanidade, para com o seu povo, para ensiná-los que viria o Deus perfeito e todo-poderoso, que é a plenitude de Deus revelada em Cristo Jesus. E elas estão presas a noções parciais de Deus, quando elas podem compreender a Cristo como o Deus, Verbo encarnado, a imagem e semelhança de Deus. E aí, gente, na página 340, Irineu vai dizer o seguinte: pois ele é o Verbo de Deus que habitou no homem e se fez filho do homem, para habituar o homem a conhecer Deus e a habituar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Gente, eu achei isso aqui incrível. Isso aqui é algo tremendo. Nesse sentido, também Irineu diz o seguinte: e que seria homem verdadeiro e visível ao mesmo tempo que o Verbo Salvador. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo, ele é homem verdadeiro e visível, a potência da matéria, onde por meio dele todas as coisas foram criadas, ele é um Deus Salvador. Quando nós falamos, por exemplo, que Maria ela é mãe de Deus, é porque nós não podemos dizer que Jesus ele tem um momento que ele é humano, ou Jesus ele é só Deus. Não, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E Maria é mãe do Verbo encarnado. Ela não criou Deus, ela concebeu Deus. Jesus é filho de Maria. Ele em sua plenitude, 100% homem e 100% Deus. Outro ponto muito importante aqui que Irineu destaca é que Jesus, ele não veio da descendência de José por concepção humana natural, mas que ele pertencia apenas à descendência de Maria. Ou seja, ele sendo concebido pelo ventre de Maria, ele tinha a herança natural, genética de Maria e não de José. Ele traz aqui evidências de que Jesus ele não era filho de José de forma natural, mas ele era filho de Maria, pertencente à linhagem de Maria. E para refutar os hereges que diziam que Jesus era filho de José, Irineu diz: além do mais, se era filho de José, não poderia ser nem o rei, nem o herdeiro de quem fala Jeremias. De fato, José aparece como filho de Joaquim e de Jeconias, segundo aparece na genealogia apresentada por Mateus. Ora, Jeconias e todos os seus descendentes foram excluídos do reino, como diz Jeremias. Pela minha vida, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim,
fosse anel na minha mão direita, eu arrancaria dela e o entregaria na mão dos que procuram a sua vida. E mais, Jeconias foi desonrado como vaso de que não se necessita, porque foi expulsado para a terra que não conhecia. Terra, escuta as palavras do Senhor. Inscreve este homem como rejeitado, porque nenhum da sua descendência engrandecerá, tanto que possa sentar-se no trono de Davi e tornar-se príncipe em Judá. Diz ainda acerca de Joaquim, seu pai: portanto, isto diz o Senhor contra Joaquim, rei de Judá: não sairá dele quem se sente no trono de Davi, e seu cadáver será exposto ao ardor do dia e à geada da noite. Esse texto aqui, ele vai dizer que a partir da profecia de Jeremias, era impossível que José fosse pai de Jesus, porque havia uma maldição contra a linhagem de Joaquim e de Jeconias, que eram os antepassados de José. E mais na frente a gente vai ler aqui um texto muito importante da relação da humanidade de Jesus com Maria. Ele vai enfatizar que Jesus, ele recebeu a substância humana de Maria. Então, o DNA de Jesus tinha o DNA de Maria. A carne de Jesus tinha a carne de Maria. Jesus, ele veio na carne, o Verbo, ele se encarnou e ele foi concebido de forma milagrosa por ação do Espírito Santo, mas toda a humanidade de Jesus, ela foi concebida a partir da humanidade de Maria. Na página 350, Irineu fala: mas se não recebeu de nenhum ser humano a substância da sua carne, ele não se fez nem homem, nem filho do homem. E se não se fez o que nós éramos, não tinha importância nem valor o que ele sofreu e padeceu. Ora, não há quem não admita que nós somos feitos de corpo tirado da terra e de alma que recebe de Deus, o Espírito. E é isso que se tornou o Verbo de Deus, ao recapitular em si mesmo a obra por ele plasmada. E é este o motivo pelo qual se declara filho do homem. De outra forma, a sua descida em Maria seria supérflua. Pois, para que desceria nela, se não devia receber nada dela? Ele faz esse questionamento, né? Porque muitos hereges poderiam dizer assim: ah, não, mas Jesus, ele é Deus. Então, como ele foi concebido por intermédio do Espírito Santo, ele não tem a natureza humana de Maria, ele não tem um DNA de Maria, ele não tem traços, aspectos físicos de Maria, traços genéticos. Ele herdou características humanas de Maria. Então, Irineu faz esse questionamento aqui para os hereges. Se não tivesse recebido nada de Maria, então nunca teria tomado alimentos terrenos com os quais se alimenta um corpo tirado da terra. Após o jejum de 40 dias, como Moisés e Elias, seu corpo não teria experimentado a fome e não teria procurado alimento. João, seu discípulo, não teria escrito: Jesus, cansado pela caminhada, estava sentado. Jesus era humano, então ele experimentava fome, sede, tristeza, angústia. Ele viveu como homem aqui nesta terra. Um outro texto que eu quero ler com vocês é sobre as palavras de Irineu em relação à obediência de Maria, na página 351. Da mesma forma, encontramos Maria, a virgem obediente, que diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E encontraste Eva, que desobedeceu quando ainda era virgem. Como esta, ainda virgem, se bem que casada, no paraíso estavam nus e não se envergonhavam, porque criados há pouco tempo, ainda não pensavam em gerar filhos, sendo necessário que primeiro se tornassem adultos antes de se multiplicar.
pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa da morte. Assim Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado e sendo virgem, pela sua obediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa da salvação. Aqui, quando você vai estudar a Mariologia, o estudo sobre Maria, no contexto da salvação, no contexto da Bíblia, muitos teólogos católicos vão fazer um paralelo entre Maria e Eva, a partir de noções como essa aqui de Irineu, que faz um comparativo entre Eva e Maria. Eva desobediente e Maria obediente. E muitos teólogos vão dizer também que Maria seria, portanto, a nova Eva. É importante nós estudarmos sobre questões mais profundas e teológicas relacionadas a Maria, porque esse é um tema muito empobrecido no meio protestante. Acredito que nem nos seminários se dá uma atenção importante para o estudo da Virgem Maria no contexto de Jesus Cristo, né? No contexto da salvação, da humanidade de Jesus, no contexto da cooperação dela para que se cumprisse os planos e projetos de Deus. O que eu percebo é que a temática relacionada a Maria é sempre tratada de maneira muito superficial, para não dizer até paupérrima, né? Não se estuda sobre Maria, não se aprofunda teologicamente sobre a importância de Maria no contexto da salvação. E ainda na página 352, Irineu pontua: da mesma forma, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva amarrara pela incredulidade, Maria soltou pela sua fé. A gente percebe aqui que até onde nós estamos lendo, Irineu ele coloca Maria como um personagem importante na história da redenção, no sentido de que ela cooperou de alguma maneira com o seu sim para que Jesus pudesse ser encarnado. E ele faz essa contraposição entre Maria e Eva, Eva como desobediente e Maria como obediente. E aí, gente, dando uma pausazinha nessa questão, eu quero destacar com vocês bem aqui sobre um ponto que eu achei muito interessante no decorrer do texto de Irineu, nesse livro 3, que ele fala sobre a versão dos 70, da Septuaginta. E isso é uma outra polêmica muito grande entre protestantes e evangélicos em relação aos livros deuterocanônicos, que são aqueles 7 livros que estão presentes na Bíblia católica e não estão presentes na Bíblia protestante, que os protestantes chamam de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Quando Irineu vai falar na página 342 sobre o sinal da Virgem, ele destaca sobre o uso dessa versão dos 70, que é a Septuaginta, na igreja cristã primitiva. E ele vai dizer que eles usavam essa versão e não uma outra versão, a versão massorética dos judeus, por exemplo. Que os protestantes vão dizer que a versão da Bíblia protestante ela é fundamentada na versão massorética dos judeus e não na versão grega, que posteriormente deu origem à Vulgata Latina, mas sim nessa versão dos judeus. E aí vamos ler esse texto aqui que vocês vão entender o que eu quero dizer. Foi, portanto, Deus que se fez homem, o próprio Senhor que nos salvou, Ele próprio que nos deu o sinal da Virgem. Por isso, não é verdadeira a interpretação de que alguns que ousam traduzir assim a Escritura. Eis que uma moça conceberá e dará à luz um filho, como fizeram Teodosião de Éfeso e Áquila do Ponto, ambos prosélitos judeus, seguidos pelos ebionitas, que dizem que Jesus nasceu de José, destruindo assim, por aquilo que está em seu poder, esta grande economia de Deus, e reduzindo a nada o testemunho dos profetas, que é o de Deus.
Trata-se de profecia feita antes da deportação do povo para a Babilônia, isto é, antes que os medos e persas tomassem o poder, e foi traduzida para o grego pelos próprios judeus, muito tempo antes da vinda de nosso Senhor, para que não fique nenhuma suspeita de que traduziram assim para nos agradar. Então, Irineu está falando que ele e os apóstolos se baseavam na versão grega do Antigo Testamento, que é a versão dos 70. Com efeito, se tivessem sabido da nossa existência e que nos serviríamos do testemunho das Escrituras, não teriam hesitado em queimar com as suas próprias mãos as suas Escrituras, que declaram abertamente que todas as outras nações participariam da vida, ao passo que os que se gloriam de pertencer à casa de Jacó e de ser o povo de Israel seriam deserdados da graça de Deus. Antes que os romanos estabelecessem o seu império, quando os macedônios mantinham ainda a Ásia em seu poder, Ptolomeu, filho de Lago, que havia fundado em Alexandria uma biblioteca, desejava enriquecê-la com os escritos de todos os homens. Pediu aos judeus de Jerusalém uma tradução em grego das suas escrituras. Eles, então, que ainda estavam submetidos aos macedônios, enviaram a Ptolomeu 70 anciãos, os mais competentes nas escrituras e no conhecimento das duas línguas, para executar o trabalho que desejava. Ele, para os pôr à prova, e mais, por medo de que concordassem entre si em falsear a verdade das escrituras, na sua tradução, fê-los separar uns dos outros e mandou que todos traduzissem toda a escritura, e fez assim com todos os livros. Quando se reuniram com Ptolomeu e confrontaram entre si as suas traduções, Deus foi glorificado e as escrituras foram reconhecidas verdadeiramente divinas, porque todos, do início ao fim, exprimiram as mesmas coisas com as mesmas palavras, de forma que também os pagãos presentes reconheceram que as escrituras foram traduzidas sob a inspiração de Deus. Irineu está dizendo aqui que a versão que ele utilizava era a versão dos 70, a Septuaginta, que continha os 7 livros deuterocanônicos, e não que ele utilizava a versão massorética, a versão dos judeus. E esses foram os pontos que eu trouxe para vocês hoje do livro Contra as Heresias, de Irineu de Lyon. Nós trabalhamos o livro 3 desta obra e próximo vídeo nós iremos comentar alguns trechos do livro 4. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Até o próximo encontro, tchau, tchau!